Jeremias, um nome que ressoa pelos séculos. Ele não foi apenas mais um profeta na Bíblia, mas uma figura marcada pela dor, pela solidão e por uma missão que parecia impossível de cumprir. Ele foi escolhido por Deus para um propósito duro: anunciar o fim iminente do reino de Judá e alertar seu povo do desastre que estava por vir. Mas ninguém quis ouvi-lo. Hoje, vamos explorar a trajetória de Jeremias, o profeta que derramou lágrimas por seu povo enquanto clamava no deserto espiritual de uma nação em queda. Sua vida foi marcada por desafios, rejeição e sofrimento, mas também por uma fidelidade inabalável ao Deus que o havia chamado. Jeremias nasceu no final do século 7 a.C., um período de profundas transformações políticas e religiosas no reino de Judá. O povo havia abandonado os caminhos de Deus, e sob o comando de reis corruptos, Jerusalém estava à beira do colapso. Mas, mesmo diante desse cenário de decadência, Deus não desistiu de seu povo. Ele escolheu Jeremias para ser sua voz no meio da escuridão. Mas Jeremias não queria ser profeta. Ele era apenas um jovem tímido, com medo do que estava por vir. Quando Deus o chamou, Jeremias hesitou, cheio de dúvidas e inseguranças. Ele acreditava que não tinha as palavras certas, que era muito jovem, incapaz de confrontar os reis e sacerdotes de sua nação. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1:6. A resposta de Deus, porém, foi clara e poderosa. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1:8. Com essa promessa divina, Jeremias não teve escolha a não ser aceitar sua missão. Ele seria a voz de Deus em uma época de grande rebelião e declínio espiritual. Uma tarefa que ele nunca pediu, mas que foi chamado a cumprir com obediência, mesmo sabendo que traria grande sofrimento. A missão de Jeremias começou a se desenrolar. Ele não apenas pregava o juízo de Deus, mas implorava ao povo que se arrependesse, que voltasse aos mandamentos e à aliança com o Senhor. Ele os alertava sobre o desastre iminente, a destruição de Jerusalém, a invasão estrangeira e o exílio. No entanto, suas palavras foram rejeitadas repetidamente. Jeremias testemunhava o povo de Deus trocando a glória do Senhor por ídolos vazios. Ele viu o templo ser profanado, viu as nações ao redor influenciando Judá a abandonar sua fé. E seu coração, dia após dia, era consumido pela dor e pela angústia. Ele se tornou conhecido como o profeta das lágrimas, não apenas por suas palavras duras, mas pelo sofrimento que carregava ao ver seu povo caminhar em direção ao abismo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias 2:13. Essa foi a essência do ministério de Jeremias: alertar Judá que, se não retornasse a Deus, enfrentaria as consequências de sua rebelião. No entanto, o coração do povo estava endurecido. Ao longo de seu ministério, Jeremias pagou um preço alto por ser a voz de Deus em tempos tão sombrios. Ele foi humilhado publicamente, açoitado e preso. Um de seus maiores inimigos foi o sacerdote Pashur, que se opunha violentamente às suas profecias. Pashur mandou que Jeremias fosse açoitado e preso em um cepo, uma forma de tortura usada para humilhar e punir os que se opunham à ordem. Jeremias passou uma noite inteira nessa condição, em frente ao templo, sendo ridicularizado por todos que passavam. Mas o momento mais sombrio de sua vida veio quando Jeremias foi jogado em uma cisterna cheia de lama. Ele estava literalmente afundando no desespero, cercado pela escuridão e sem nenhuma esperança de escapar. Para os líderes de Judá, esta era a solução final para silenciar o profeta incômodo. No entanto, Deus, em sua providência, enviou um homem para salvar Jeremias. Ebed-Meleque, um servo etíope, arriscou sua vida para libertar Jeremias da cisterna, com a permissão do rei Zedequias. Mesmo em seus momentos mais desesperadores,
Deus nunca abandonou Jeremias. O destino que Jeremias tanto tentou evitar se cumpriu. Em 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém. O templo foi destruído e grande parte do povo foi levada em cativeiro. O que Jeremias havia profetizado por anos se tornou uma terrível realidade. Jeremias, o profeta das lágrimas, havia alertado por anos que aquele dia chegaria. A cidade que ele amava foi reduzida a cinzas, e o povo que ele tentou salvar foi levado ao exílio. Era o fim de uma era. A dor de Jeremias não era apenas pela destruição física de Jerusalém, mas pelo fracasso espiritual de uma nação que havia abandonado a aliança com Deus. Como está solitária a cidade, outrora tão populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Lamentações 1:1. O coração de Jeremias estava destroçado. Ele compôs o livro de Lamentações, onde derramou toda a sua dor e tristeza pela perda de Jerusalém. Suas palavras são um reflexo profundo da angústia de um homem que testemunhou o colapso completo de seu povo. O templo estava em ruínas. A presença de Deus que um dia habitou ali parecia ter se afastado. Em seus lamentos, Jeremias expressou a dor não apenas de um homem, mas de uma nação inteira que sentiu o peso do julgamento divino. Ele sabia que o desastre era a consequência da contínua desobediência de Judá. Mas, mesmo em meio a esse lamento, Jeremias não perdeu completamente a esperança. Ele acreditava que, apesar de tudo, a misericórdia de Deus ainda se renovaria. Mesmo em meio à escuridão, Jeremias trouxe uma mensagem de esperança. Ele sabia que Deus não havia abandonado seu povo completamente. Suas misericórdias, embora temporariamente obscurecidas pelo julgamento, ainda permaneciam. O profeta acreditava em um futuro de restauração, embora soubesse que isso levaria tempo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Para Jeremias, a destruição de Jerusalém não era o capítulo final da história de Judá. Ele profetizou que, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus traria seu povo de volta à sua terra. Essa profecia trouxe uma pequena luz em meio à escuridão do exílio. Mesmo na adversidade, Deus ainda era fiel. Ele não esqueceu seu povo. Assim como Jeremias havia profetizado, o retorno do povo de Judá aconteceu sob o comando de Ciro, rei da Pérsia. Depois de décadas no exílio, Deus foi fiel à sua promessa. A cidade de Jerusalém, destruída pela desobediência, agora estava sendo restaurada. O templo, símbolo da aliança de Deus com seu povo, foi reconstruído. O retorno a Jerusalém não foi apenas a reconstrução física de uma cidade. Foi um símbolo da restauração espiritual de um povo que, mesmo depois de tantos erros e tantos pecados, encontrou nas misericórdias de Deus uma nova chance. Judá havia sido purificado pela dor do exílio, e agora estava pronta para um novo começo com seu Deus. O legado de Jeremias vai muito além de seu sofrimento e lágrimas. Sua vida é um testemunho poderoso de obediência e fé em meio às maiores adversidades. Mesmo quando tudo parecia perdido, Jeremias nunca desistiu de sua missão. Ele sabia que a verdade de Deus precisava ser proclamada, mesmo que o custo fosse a rejeição, a solidão e o sofrimento. Jeremias nos ensina que, mesmo quando enfrentamos as maiores tribulações, Deus ainda está presente. Suas promessas nunca falham, e mesmo que enfrentemos o deserto, a luz da sua misericórdia brilhará no tempo certo. Ele nos mostra que, mesmo em meio às maiores quedas, a restauração é possível, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Assim como o povo de Judá foi restaurado após o exílio,
Jeremias nos lembra que sempre há esperança de redenção. Mesmo em meio à dor, à perda e ao julgamento, o plano de Deus nunca deixa de prevalecer. E é exatamente isso que torna sua história tão poderosa e atemporal. Jeremias é um exemplo vivo de como a obediência a Deus, mesmo diante das maiores adversidades, nunca é em vão. Sua história é uma mensagem de perseverança, fé e esperança. O profeta das lágrimas nos ensina que, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona, o plano de Deus sempre será cumprido. E assim, encerramos a história de Jeremias, o profeta que chorou por seu povo, mas que, ao final, viu o cumprimento das promessas de Deus. Uma história que ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos de que, mesmo nas dificuldades, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Gostou dessa história poderosa sobre Jeremias e sua missão impossível? Não esqueça de inscrever-se no canal para mais conteúdos como este. Comente o que mais te impactou e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender e se inspirar. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança.